Estamos em Santa Cruz, um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro. Os nativos, antes de Cabral, os chamavam Piracema, ou muitos peixes em Tupi-Guarani. Passaram por aqui os padres jesuítas e a família real. Fatos importantes de nossa história encontram aqui o repouso que o NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, criado em 1983, tem por finalidade levantar, promover e divulgar. O NOP também é um patrimônio, assim como todo acervo material e imaterial que reúne. Sempre debruçados nas janelas da história, hoje seremos nós que os observaremos. Esse grupo era formado por professores, médicos, engenheiros, advogados, economistas, professores de nível superior, de pessoas da própria comunidade. Então a ideia deles era essa, é que a história não se perdesse. Mas assim mesmo nós temos na nossa história contada. E essas pessoas então, elas se preocuparam muito com o crescimento do bairro. E realmente eles então se reuniram, foi uma reunião lá na Igreja Matriz, naquela ocasião o pároco era o Padre Guilherme, e o Padre Guilherme cedeu o espaço para o pessoal se reunir e também cedeu o local para o NOP ter a sua sede. E havia um movimento grande aqui em Santa Cruz de criar uma Casa da Cultura. E nós então fizemos a proposta de vários núcleos. Então tinha um núcleo de História, que daí veio o NOP, né? Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica. Tinha um núcleo de artes cênicas, tinha um núcleo de artesanato, tinha um núcleo de música, tinha um núcleo de fotografia, eram vários núcleos. Então nas nossas pesquisas nós chegamos ao nome do Benedito Freitas, que é nosso historiador, né? Falei para o Benedito do nosso movimento, conseguimos trazer o Benedito. Ele falou, eu vou voltar a Santa Cruz, depois de 20 e tantos anos afastado, ele veio morar em Santa Cruz e publicou os 3 livros dele. As pessoas vivem, trabalham, moram no lugar, mas não se apropriam da história do seu lugar, do seu quarteirão, da sua rua. Então, é como se a vida estivesse sendo interceptada. Nós temos o sacrário jesuítico e a arca, que vem do tempo dos jesuítas. Nós temos os sinos imperiais, e a Fazenda de Santa Cruz foi a maior do Brasil e também uma das mais importantes. Depois nós tivemos a presença da realeza, com Dom João VI, que escolheu a antiga sede da Fazenda Jesuítica para ser a sua casa de campo, e que prosseguiu com Pedro I e com Pedro II. Inclusive, o Dom João pegou aquela sede da Fazenda Jesuítica e ampliou, criou o primeiro pavimento. Dom Pedro I criou o segundo pavimento. E, finalmente, na República, criou o terceiro. Então, o prédio hoje, que é ocupado por uma unidade do Exército Brasileiro, atrás da Escola de Engenharia, aquele prédio espelha a história de Santa Cruz. Nós temos uma ponte jesuítica de 1752, temos o hangar do Zeppelin, que é o que resta hoje desse sistema de transporte aéreo, inaugurado em 1900 pelo Conde von Zeppelin. Então ele criou esse meio de transporte, foi o primeiro aéreo. Então nós tínhamos uma linha ligando a Europa, Frankfurt, aqui a América do Sul, eles vinham para Santa Cruz. A educação é a nossa principal parceira. E nós desenvolvemos esse trabalho junto com a 10ª CRE, que aqui está na região, e nós recebemos visitas de pessoas de diversas partes do Rio de Janeiro e até do Brasil e do exterior, para pesquisar tudo mais. Trabalhos estão sendo feitos de monografia, mestrado e doutorado sobre Santa Cruz, e teve o NOP como a grande alavanca. Então, assim, quando eu descobri que tinha o NOP, né, que tinha esse vínculo da história, dessa vivência toda, e quando eu vim para conhecer o Palacete, para pesquisar a história de Santa Cruz, né, e eu me interessei até pela história do NOP. A questão do Sul é porque lá no Sul foi criado também um movimento muito parecido, lá na Universidade Católica de Porto Alegre, que foi o Centro de Orientação e Pesquisa Histórica. E nós chegamos a essa denominação em razão desse grupo, né, que estava criando esse centro, que era exatamente um centro que buscava levantar as questões da história local, da comunidade local. O nosso movimento aqui, ele, como o Walter falou, cada bairro tem suas características, mas ele teve uma
assim, um crescimento muito grande, porque foi muito ligado à história local, à história da comunidade. Em 92, um grande movimento aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, a Eco 92, que foi a criação do Ecomuseu, né? Nós recebemos visitas de pessoas que tinham uma visão dessa ecomuseologia. Eu tinha terminado o curso de museologia, mas não tinha ouvido falar de ecomuseu, e nós participamos como protagonista desse primeiro encontro internacional de ecomuseus, que teve uma parte que foi lá no centro da cidade, outra parte aqui em Santa Cruz e Paciência. Nós trouxemos vários estrangeiros, e a partir daí nós passamos a ter contato também com pessoas que defendiam uma nova museologia, o ecomuseu, pessoas de fora do Brasil, no caso Igor Varrenen, o Mário Moutinho, e outras pessoas outros mais, né? E a minha proposta foi que o NOP começasse a trabalhar com os projetos culturais, né? Que até então o NOP recebia algumas doações das empresas, né? E sobrevivia assim com muito custo. Desde que você tem esse incentivo, essa coisa potencializa, né? Como isso acontece desde 1983 e muita gente do bairro não conhece, ou agora mais pessoas estão conhecendo por causa dos projetos. A chegada desses jovens nos surpreende e nos dá um alento maior. Por quê? Porque nós também ficamos durante muitos anos armazenando saberes que nós fomos cultivando nesses anos todos. Uma casa de conhecimentos, mas é um conhecimento construído com a comunidade. Porque, afinal de contas, o que nós estamos querendo dizer à comunidade nesses anos todos? A casa é sua, a cultura é sua. Essa cultura não é de A, B ou C, é uma cultura que é construída por uma comunidade ao longo de séculos. Afinal, esse ano nós estamos fazendo 445 anos em Santa Cruz. Não é o centro de Santa Cruz, é o bairro de Santa Cruz. Nós estamos falando de um território que os limites, eles não são muito marcados. Por quê? Porque são espaços de vida que a gente está valorizando. Eu acredito perfeitamente que todo o território tem duas riquezas. A riqueza humana, que são as pessoas que moram nela, que trabalham nela, e a riqueza patrimonial, que é tudo que tem à volta, tudo que tem potencialidade de melhorar a qualidade de vida. Nós queremos que a comunidade não seja um público que visite, mas que seja uma comunidade que participe de todas as ações que nós temos a oferecer aqui e que eles podem propor a hora que bem quiserem. Primeiramente, as necessidades mais imediatas e, num plano mais avançado, o da cultura, que abre os olhos de toda a gente, que torna as pessoas espiritualmente mais fortes e mais resistentes e mais atuantes, vamos dizer assim, participativas. Porque nós sempre acreditamos que um povo só preserva aquilo que ama, um povo só ama aquilo que conhece. Uma escola muito interessante é Leôncio Corrêa. No dia que eu fui fazer a visita, eu encontrei com uns tropeiros vindo lá. Eu passando de carro, eu com a pressa, eu tinha que ter parado para fotografar, carregando, não sei se era palmito, alguma coisa lá. Eram seis mulas, né? Você conhece essa escola? Chama-se Leôncio Corrêa. Um prédio muito bonito e tal. Fica na Ilha de Guaratiba. Onde, não sei se vocês conhecem um restaurantezinho chamado Seu Ilha. Muito bonitinho lá, que tem uma comidinha gostosinha, tem uma música. Conhece Seu Ilha? Não, Seu Ilha que eu sei é o que deu o nome à Ilha de Guaratiba. Mas eles deram o nome... Era Seu William. Eles deram esse nome do Seu Ilha para esse restaurantezinho, né? Sim.